Primeiro livro do Pentateuco, no seu capítulo de número 21. Eu quero ler com os irmãos, trabalhar a partir do versículo de número 11, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem falado conosco. Eu tenho a plena convicção que Deus tem falado conosco. E Ele vai continuar falando. Eu creio que não é mais uma madrugada, não é mais uma noite. É um momento que Deus determinou, porque Ele determina. Isaías, no capítulo 14, verso 27, diz que se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem a fará voltar atrás? Então Deus determina, eu creio que Ele tem determinado este momento para falar aos nossos corações. Abraão ficou muito perturbado, porque afinal Ismael era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino, nem com a escrava. Atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque cumprirei as promessas que fiz a você. Mas farei uma grande nação do filho da escrava, pois ele também é seu descendente. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha ou odre cheio de água e os colocou sobre os ombros de Agar e despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando, outras traduções diz errante, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, ou seja, quase 115 metros, porque pensou: não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que aconteceu, Agar? Ou o que tens, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino, ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um frecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito. Amém. Eu penso que Abraão, ele tem muito a nos ensinar na sua vida. Ensinar paciência, ensinar aonde está a grandeza de um coração fiel a Deus, ensinar sobre promessas de Deus. E Deus chega na Mesopotâmia, no capítulo 12 do Gênesis, e chama Abrão.
e o chama para sair em direção a uma terra que Deus iria mostrar. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 8, diz que Abraão saiu obedecendo a Deus porque acreditou, não sabia para onde ia. E a história de Abraão começa com uma negativa. E é interessante que ela começa de um jeito, mas termina de outro. E isso já é de pensarmos, porque nem sempre a forma que a nossa história está começando vai acabar. Deus mostra isso na vida de Abraão. A sua esposa Sarai era estéril. A Bíblia diz que Deus começa a fazer promessas para Abraão. E Abraão recebe a revelação de Deus. E quando Abraão recebe a revelação de Deus, ele tem a convicção que Deus está falando com ele. E importante para nós esta madrugada é termos a convicção que Deus está falando conosco. E a Bíblia diz que Abraão parte para uma terra e vai passar aproximadamente 25 anos peregrinando em terras alheias, esperando a promessa de Deus. Paulo entendeu tão bem a vida de Abraão, que escrevendo a sua carta à igreja de Roma, da cidade de Corinto, Paulo disse no capítulo 4, verso 18, que tanto Abraão, sendo já velho, e a irmã Sara, tendo o seu corpo amortecido, a Bíblia diz que eles glorificaram a Deus, não duvidou do Senhor. Mesmo na situação difícil, eles glorificaram a Deus e foram fortificados na fé, dando glória a Deus. É interessante que quanto mais glória eles davam, mais força chegava para eles. Quanto mais eles louvavam, e falar em adorar e dar glória a Deus, Isaías disse no capítulo 42 e o verso 12, a parte A, dai glória ao Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 29, a estrofe de número 11, se não me falha a memória, que tudo que está no templo do Senhor diz glória. Se tivesse os músicos aqui, eu ia pedir para cada um dar um glória a Deus através, mas fica para uma próxima. Então a Bíblia diz que Abraão vai peregrinar, pega a sua digna esposa, só que o tempo é algo maravilhoso. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre o Cronos e o Kairos. O nosso tempo, a gente quer tudo para hoje, para agora, para daqui a um pouquinho. Deus fala agora, a gente imagina que Deus vai fazer daqui a 5 minutinhos, já, e não é desta forma. Existe o processo do tempo, e neste processo do tempo, alguns perigos passam a rondar a nossa vida. E Sara chega para Abraão e diz: olha, a gente precisa dar uma força para Deus, porque Deus está precisando ser ajudado. Eu estou tendo um discernimento que Deus está precisando ser ajudado. Então vamos fazer o seguinte: nós demos uma peregrinada lá no Egito, e eu peguei uma serva de lá por nome de Agar. Como era costume, e a lei de Hammurabi indicava que a mulher amada que fosse estéril dava o direito para o esposo contrair a serva dela, ou um segundo casamento, no caso de Ana e Penina, para poder gerar filhos e descendência ao nome do esposo. Ela disse: olha, pega minha serva, você coabita com ela e nós vamos ter um filho. Aí entra Agar em uma história, não era dela a história, ela estava ali tão somente por estar, por assim dizer. Porém Deus atenta para Agar também. Eu não quero ser um judaizante para desprezar Agar completamente. Eu não sei se aqui tem algum judeu, mas o judeu ortodoxo, ele olha para Agar e só Jesus para ter misericórdia de Agar.
Porém, irmãos, a gente vai perceber que, passando-se o tempo, nasce Ismael, e a Bíblia diz que Ismael se torna um rapaz, e Deus começa a cumprir a história na vida de Abraão. No capítulo 17, a Bíblia diz que Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Agar, e Deus faz uma visita para Abraão, que Abraão dá um sorriso meio que irônico. Quando a gente vê Sara dando risada na tenda, a gente se esquece que no capítulo 17, Abraão também deu risada. Então é contagiante, um influencia o outro. Sara deu risada por causa de Abraão, mas a Bíblia, a gente geralmente só atenta mais para a irmã Sara. E a Bíblia vem nos mostrar que Deus chega na porta da tenda de Abraão. Está Abraão sentado na porta da tenda, a irmã Sara dentro da tenda, e o anjo ou o Senhor pergunta para Abraão: cadê a irmã Sara? Cadê Sara? Aí Abraão disse: Sara está aí dentro da tenda. Abraão vai. E se ele fosse nos dias atuais, eu ia perguntar para ele se ele tem o mesmo conceito que a gente, que a primeira coisa que Abraão fez foi mandar Sara preparar um guisado, alguma coisa para comer, porque crente gosta disso. Crente gosta de comer, crente gosta. E a Bíblia diz que ele vai mandar prepara lá tudo e traz para os anjos comerem. E Deus faz uma promessa. E a promessa que Deus fez, ou ratifica a promessa. Capítulo 18, verso 14, Deus utiliza a expressão: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus, Abraão? É meio que similar à resposta do anjo para Maria em Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. E a Bíblia vai nos mostrar que, passado o tempo determinado por Deus, o Senhor visita Sara, Gênesis 21, e no começo do Gênesis capítulo 21, Deus faz com que Sara receba a promessa. No verso 6 a seguir, Sara está tão feliz, tão alegre, que ela diz: Deus me fez sorrir, e todos que ouvirem disso vai sorrir comigo. Então eu já aprendo que Deus, ele traz tempo de alegria para a vida de crente. Você está entendendo? Deus traz tempo de sorriso para a nossa vida. O Salmo 126, a estrofe 2 diz: a nossa boca se encheu de riso. É a sensação de passar 24 horas sorrindo, alegre, feliz. E alguém perguntar: por que é que você está sorrindo tanto? Meu irmão, a gente passou, eu imagino Sara respondendo: eu passei 25 anos esperando pela promessa. Agora, porque eu estou rindo um pouquinho demais, tão inquieto com isso, eu vou dar risada, sorrir muito, porque Deus está alegrando o meu coração. A verdade é essa. Só que o menino vai crescer, o costume judaico informa, oitavo dia o menino é circuncidado. Quando ele nasce, ele é lavado, esfregado num sal, embrulhado num cobertor. Ao 8º dia é circuncidado. Aos 3 anos de idade, a criança, ela passa pela festa do desmamar, para não mais mamar. Aos 5 anos, a partir dos 5 anos, passa pelo processo pedagógico para aprender a lei. 613 mandamentos e ordenanças da lei na Torá do povo judeu. Até os 12 anos, que é a idade marital para o menino, e aos 13 anos, que era a idade marital para a moça. Então Deus está tratando com Abraão. Abraão chega, faz a festa. No dia da festa, Sara presenciou uma coisa que nenhuma mãe gosta de presenciar. O irmão mais velho, filho da escrava, por nome de Ismael, estava no Pernambuco, a gente diz mangando de Isaac. A mãe olhou assim e disse: olha, esse negócio não está certo. E havia uma lei na época que dizia que se Abraão chamasse Ismael de meu filho, mesmo sendo filho da escrava, era obrigado a dividir a herança, tanto para Isaac quanto para Ismael. Aí Sara disse: já sei o que eu vou fazer. Abraão,
já utiliza o pronome para falar com H. Manda esta embora. O filho desta não vai governar com meu filho. Em outras palavras, quem é que tem a promessa? Deus falou a respeito de quem? Essa daí entrou de gaiato na história. Aí começa uma síndrome na vida de Agar, que é usada, depois lançada fora. Entrou na história, serviu de barriga de aluguel, teve o filho, entregou. O anjo encontrou ela fugindo e disse: volte, se humilhe diante da sua senhora. Pensa a humildade dela, se humilhe diante da sua senhora. E a Bíblia diz que Abraão ficou com o coração penoso, triste, amargurado. Nesse inteirinho, Deus precisa visitar Abraão na madrugada. E quando Deus vai visitar Abraão na madrugada, Deus percebe que Abraão está aflito. E Deus fala com Abraão: não esteja aflito o seu coração por causa do filho da escrava. Porque a minha promessa sobre a tua vida vai se cumprir através de Isaac. Mas do filho da escrava eu farei uma grande nação. Quando Deus garante, assegura para Abraão que Ismael não ficaria desamparado, Abraão chega, pega um odre e coloca 5 litros de água, coloca nos ombros de Agar, pega alguns pães e diz: está nas tuas mãos. A responsabilidade é tua. O que acontecer com ele é responsabilidade tua. E Agar começa a passar por algumas crises na vida dela. E a primeira crise que eu vejo na vida de Agar é que ela fora despedida. E você vai ver isso no versículo 14. A expressão hebraica para despedir aqui é shalak, que significa mandar embora, deixar ir, expulsar, ser posto de lado, ir de você. Ou seja, em outras palavras, Agar foi usada até onde Sara não tinha filho. Depois que chegou Isaac, Agar foi deixada de lado. Então despede ela, manda ela embora. Quem sabe Agar nunca imaginou, quando o anjo mandou ela retornar, quem sabe ela nunca imaginou que seria despedida. Mas esse inesperado chegou na vida dela. Em segundo lugar, eu vejo de crise na vida de Agar, que ela saiu andando e errante pelo deserto. Perceba, a expressão hebraica para errante aqui traz-nos a ideia de alguém desgarrado, cambaleando, perambulando, está confuso da direção. Fora despedida, agora para onde é que eu vou? Para a esquerda, estou no deserto. Vou para a direita, eu não sei para onde é que eu vou. E passando o tempo, a água vai se acabar. Passando o tempo, os pães também vão se acabar. E agora, o que é que eu faço? Em terceiro lugar, Agar está em um deserto. Irmãos, você foi despedido, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. E para piorar, estava em um deserto. Em quarto lugar, a Bíblia vai mostrar no versículo 15 que acabou a água do odre. Eu imagino que Ismael chegou: e agora, mamãe, o que é que a gente vai fazer? Papai despediu a gente não sabe para onde ir, estamos em um deserto e acabou a água do odre, e agora o que fazer? Mas não para, o negócio começa a se agravar, vai se agravando mais. Mediante a tudo isso, Agar entra em desespero. E o desespero de Agar a faz não enxergar o que estava próximo a ela, porque ela estava no deserto de Berseba, da ideia de poço dos 7 juramentos. Havia águas próximo, mas ela não conseguia enxergar. É interessante que quando a gente está passando a prova, a luta, a gente não consegue enxergar o que está tão óbvio. É Deus falando: eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou abrir a porta, o gigante vai cair, eu vou fazer algo por você. Mas será, meu Deus? Mas eu estou ouvindo sempre, mas parece que não acontece. Às vezes é questão de um passo só. Aí a gente começa a dar uma de: Senhor, acaba com a minha vida.
É interessante que o crente na prova pede a morte, quer desistir de viver, não quer saber de viver. Na bênção, meu Deus, acrescenta a minha vida, porque eu tenho muito que fazer para o Senhor nessa terra ainda. Na prova, está igual Elias. Elias chega no deserto, vai para debaixo do zimbro e diz: Senhor, não sou melhor do que meus pais. Olha o que o camarada está dizendo, irmão. O camarada estava em cima do monte agora há pouco. Orou, Deus mandou fogo do céu, respondeu a oração do profeta. E ele está dizendo: não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida, acaba comigo, eu não quero mais saber de nada. Aí Deus, eu vi um escritor dizendo, eu li, que Deus tratou com Elias de 4 formas. Primeiro, Deus olhou para Elias e disse: Elias precisa dormir. Eu vou tratar de Elias com a sonoterapia. Aí Elias foi para debaixo do zimbro e dormiu. E crente também gosta de dormir. Comer e dormir, gosta. Chegou debaixo do zimbro, vou dormir. Porque, entenda uma coisa que eu vou dizer, parece até um contrassenso, mas tem momentos que é melhor o crente dormindo do que acordado. Pastor, acordado, mas Deus só não está me vendo, e começa a reclamar disso, reclamar daquilo, e reclama que não deu certo, é tanta coisa. E Deus diz: esse camarada precisa dormir um pouquinho, vai dormir um pouco. Foi dormir. Aí o anjo esperando a ordem, Deus diz: eu vou tratar de Elias da segunda forma. Qual é a segunda forma? Uma dieta alimentícia. Mandou o anjo preparar pães na brasa, assado e água. O anjo chegou. Se fosse eu: Elias, acorda, come e bebe, cumprido é o teu caminho. Elias levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Se eu fosse o anjo, eu ia dizer: Jeová, esse negócio aqui, Jeová. Mas é interessante que Deus nos entende. Aleluia. Deus poderia chegar e dizer: se você não se levantar, seu cabra, como diz lá no Pernambuco. Deus não disse isso não, deixou ele dormir mais um pouco. Dormiu, comeu. Aí Deus vai utilizar a terceira forma para tratar de Elias: a motivação. Existe um livro, 25 maneiras de se valorizar uma pessoa. E uma delas é o incentivo, acreditar na pessoa. Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou o seu companheiro, disse: esforça-te. Por isso que é interessante a gente chegar na igreja e poder compartilhar com o irmão das bênçãos do Senhor, acreditar, vai dar certo, Deus está te vendo, não desista, não desanime, é fase, vai passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer, o sol da justiça vai brilhar na tua vida, essa escuridão não é eterna, Deus trará o tempo de cantar. Aleluia. A quarta forma que Deus tratou de Elias: o camarada come, caminha 40 dias e 40 noites. O conceito da teologia judaica era: Deus vem. É igual Abacuque disse: de Parã, santo do monte, de Temão, santo do monte de Parã. Ou seja, a casa de Deus é o Monte Sinai. Então, aquela região, eu vou encontrar Deus lá. Ele vai até o Monte Horebe, procura uma caverna, vai para dentro da caverna. E Deus pergunta: o que você faz aqui, Elias? Sabe como Deus está tratando de Elias? Faz da caverna o divã. E percebe que Elias está tão cheio que precisa desabafar. É mais ou menos assim: se Elias não se desabafar, ele vai ter um infarto. Então fala, Elias. Aí ele chega: mataram os teus profetas, derrubaram o teu altar, e só eu fiquei. Aí Deus pergunta: mas o que você está fazendo aqui, Elias? Mas Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram o teu altar, quando ele se esvaziou. Aleluia.
Aí a Bíblia diz que dentro da caverna soprou vento, veio terremoto, veio fogaréu, mas Deus não estava nisso. Deus tirou ele de dentro da caverna e veio uma brisa suave, e Deus estava na brisa, tratando de Elias. Entenda, a crise é momentânea, não é eterna. Entenda, o reino de Deus não tem crise. Nós estamos vivendo em nós, o reino de Deus também. Então a crise só vai até onde Deus permitir. A luta só vai até onde Deus permitir. A porta fechada só vai até onde Deus permitir. Quando Deus disser basta, basta. Acabou, acabou. É tempo de cantar, é tempo de cantar. Quer o inferno ou não. Aleluia. Glória a Deus. E Agar está numa crise terrível. E eu vejo aqui, é o tema da mensagem, os últimos recursos na vida de Agar. Deserto, despedida, sem água, o filho prestes a morrer, coloca o filho debaixo de uma árvore lá, vai para 115 metros de distância e diz assim: eu não quero ver morrer o menino. E quem é que quer ver morrer o sonho, a esperança? Ninguém quer ver. Ninguém quer ver, chegar e dizer: pastor, meu sonho morreu, minha esperança morreu. A gente não quer ver isso. Aí a Bíblia diz que entra em cena o primeiro, último recurso de Agar. E a Bíblia diz: ela chorou abundantemente. Lágrima de crente é uma arma poderosa. Aleluia. Deus vê lágrima de crente. É tão poderosa que a Bíblia assemelha a lágrima do cristão à semeadura. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Ou seja, está semeando na dificuldade, está semeando na crise, está semeando na luta, no desespero, na angústia, na dor, no abandono, mas voltará com os molhos de alegria, saltando de alegria. Ou seja, não te preocupe muito com a ida, em que aspecto, porque a ida pode estar chorando, pode ser difícil, às vezes ninguém ajuda, mas o retorno é um retorno de vitória. Deus vai te fazer mais que vencedor nessa situação. Aleluia! 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 Assim que eu peguei o avião em Patinga, eu disse: Deus, eu preciso de uma palavra para falar com o povo lá. É o teu povo, é a tua igreja. Não vão lá me ouvir, Senhor, porque eu particularmente não tenho nada a oferecer. Aí Deus trouxe ao meu coração e disse: diga ao meu povo que eu estou contemplando, eu estou vendo, eu conheço, eu sou mesmo, eu sou grande, eu sou eterno, sou eu quem opero, sou eu quem faço. Não tem, mas Deus é com você. Aleluia. A lágrima é algo tão fenomenal que um dia chega o profeta na casa do rei Ezequias, Isaías capítulo 38, e disse assim: ó rei, tem uma mensagem de Deus para a tua vida. Qual é? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deixa eu falar um negócio. Ordem ali não é que a casa de Ezequias estava em pecado, não. Porque falha de Ezequias só vamos ver depois do capítulo 39. Capítulo 38, a expressão ordem do hebraico ali traz a ideia: comissiona alguém. Você não tem descendente, ele não tinha filho, alguém tinha que reger depois dele. E Deus está dizendo: coloque alguém para reger aí, porque você vai morrer, essa enfermidade é mortal. Estava de cama. Quando Isaías saiu do quarto do rei, está indo embora,
diz a Bíblia que o rei virou a face para a parede e começou a orar e chorar. Aleluia. Orou e chorou. E diz a Bíblia que Isaías estava num pátio. E Deus disse: volta, Isaías. Vai dizer ao meu servo que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo? Tá Ezequias virado para a parede, porque às vezes a gente fica meio: Senhor, não tenho ninguém do meu lado. Mas olhando para a Bíblia, Ezequias tinha o que? A parede. Jó tinha um caco de telha. A visita de Elias no Querite era os urubus levando comida para ele, os corvos. Aí está ele virado para a parede, orando e chorando. E dizia: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu fui. Lembra-te do que eu fiz. Um dos maiores reformadores foi Ezequias. Lembra, Senhor, que eu reformei a tua casa. Eu celebrei, renovei a aliança. Pai, o Senhor lembra? Era como se eu dissesse assim: eu não tenho amnésia. Eu me lembro muito bem. Eu te conheço. Quando Isaías está retornando, a mensagem era essa: Rei Ezequias, versículo 35. Assim diz o Senhor: Deus ouviu as tuas orações e viu as tuas lágrimas. Deus poderia dizer: eu ouvi a tua oração, ponto final. Ele disse: eu vi as tuas lágrimas. A expressão hebraica para ver ali, eu vi as tuas lágrimas, dá a ideia de que eu decifro as tuas lágrimas. Em outras palavras, você começou a orar, mas a amargura foi tão grande que você não conseguiu mais falar, só conseguiu chorar. Mas mesmo você só chorando, eu decifrei cada lágrima que você verteu. E cada lágrima vertida por você, eu decifrei, eu fiz a leitura. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita. E eu tenho um tempo de longevidade para você, Ezequias. Sabe o que é que Deus fez? Interrompeu o progresso da enfermidade. Sabe o que é que Deus fez? Enfermidade mortal. A partir de agora, você não mata mais ele nesse tempo. Ele ainda vai viver 15 anos. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus tem poder para interromper o ciclo de sofrimento. Deus tem poder para interromper o ciclo de angústia. 46:10 dos Salmos diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. 64:4 de Isaías: desde a antiguidade não se viu, com os ouvidos não se percebeu, com os olhos não se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. 40 dos Salmos diz: esperei com paciência no Senhor. Aí você é chique, crente, você é chique. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É mais ou menos Deus fazendo assim: deixa eu ouvir o clamor da comunidade Cristã Vida, deixa eu ouvir o clamor deles, deixa eu ouvir a súplica. Não me tenha por abusado, por favor, mas eu imagino os anjos no céu, um dizendo para o outro: o que é que Jeová está fazendo? E Jeová está assim, ó. O que é que Jeová está fazendo? Eu nunca vi ele inclinar os ouvidos para ouvir o nosso cântico aqui no céu. Mas para quem está na terra, ele está assim, olha. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo?
Mesmo sem palavras, Ele te entende. Mesmo nas lágrimas, Ele te entende. E Agar entendeu isso. Agar não tinha palavras, ela disse: eu vou chorar. Eu vou chorar. E começou a chorar. Primeiro, o último recurso dela, chorar. Segundo, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor chega e diz para Agar: Agar, o que você tem, Agar? Olha a pergunta. Deus foi mais do que um psicólogo nessa hora. Agar, diga para mim o que você tem. Olha a preocupação de Deus em querer saber o que nós temos. Agar, me diga, o que é que você tem nesta madrugada? O que te aflige, Agar? O que perturba a tua alma, Agar? Me diga. No olhar de um crente revoltado, ele poderia dizer: Senhor, fui despedido, o Senhor me mandou voltar, me mandaram embora, acabou a água, acabou. O Senhor poderia providenciar e eu estou aqui quase à beira da morte, o meu menino está morrendo. Mas Deus pergunta: o que você tem, Agar? Agar recebe um conforto tão grande que ela não consegue responder. Sabe aquele momento que Deus está falando conosco de uma tal forma que a gente não consegue esboçar, e o choro começa a ser transformado, porque em vez de ser choro de desespero, de amargura, você começa a sentir a sensação de que Deus está mudando o quadro, mudando o cenário, e você começa a acreditar mais do que há um minuto atrás. Aleluia, aleluia. E você acreditando mais agora do que há um minuto atrás, já é um grande passo que a gente está dando. O inferno vai bater cabeça, sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E uma vez agradando a Deus, tenha certeza de uma coisa, meu irmão: Deus sabe muito bem como tratar da gente. A Bíblia diz que o Senhor fala: o que você tem, Agar? E Deus apresenta o segundo, último recurso da vida dela. Eu ouvi a voz do rapaz, do menino. Agar não conseguia ouvir e nem conseguia ver. Deus estava ouvindo e estava vendo. Você está entendendo? A gente às vezes não consegue ouvir e nem ver. Deus está ouvindo e está vendo. Agar pensou que o menino ia morrer. Eu vou para uma distância de um tiro de arco de flecha. Aí o menino está lá: Senhor, a minha mãe me falou, Senhor, que o Senhor tem uma promessa na minha vida. Será que só Isaac tem direito, Pai? Será que só Isaac tem direito do Senhor cuidar, do Senhor providenciar, Pai? Será que eu também não sou um filho de Abraão? Será que eu também não preciso da tua ação, da tua bênção, Deus? Não deixa eu e a minha mãe morrermos aqui. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Aí Deus dá a informação que Agar não sabia. Agar pensou que o menino já estava morrendo. Aí Deus diz: olha, Agar, o menino tem força para orar. E já estava falando comigo e eu ouvi a oração desse menino, Agar. Sabe qual é esse recurso? Na crise, Deus levanta intercessores para interceder por você. É por isso que nós estamos aqui e de repente o pastor lá: vamos fazer uma oração em prol da causa de fulano, na causa de ciclano, do irmão tal, da irmã tal. Sabe por quê? Porque Deus levanta intercessores para poder dizer: ore por ele, ore por ela, seja o sirineu na vida dele, seja o abisai da vida dela. Todos nós precisamos de intercessores. Todos nós precisamos de intercessores. E a Bíblia diz que quando Deus ouviu a voz do menino, Deus respondeu. Perceba, irmão, como é tão imediato a ação de Deus, no querer dele. Deus ouviu, Deus poderia falar com o menino. Ele não foi falar com o menino. Ele foi falar com quem? Com Agar. Quem estava mais desesperada era Agar. E ele foi falar com quem? Com Agar. Aí a Bíblia diz que quando Deus apresenta essa questão para Agar, Deus já abriu os olhos dela. Eu me lembro que uns dias atrás,
fui para uma convenção de pastores em Minas Gerais, há uns anos atrás, e de repente, Minas Gerais é muito planalto, e uma curva acentuada, o pastor estava dirigindo, eu perguntei, pastor, o senhor quer que eu leve o carro? Ele disse, não, Dário, pode deixar. Aí, numa curva acentuada, estava chovendo, aconteceu o que se chama de aquaplanagem, é quando a água fica entre a roda e o asfalto. Não conseguiu brecar o carro, numa curva o carro desceu, ribanceira abaixo. Quando que vai descendo o carro, fica embicado no precipício. Irmãos, eu grudei no painel do carro e disse, Senhor, me perdoa até pelos pecados que eu ia cometer amanhã. Nessa hora, que eu ia cometer amanhã. Aí eu disse, Senhor, aí eu comecei a lembrar da promessa. Senhor, desde pequena, minha mãe disse para mim que o Senhor tem uma promessa na minha vida. E eu não aceito morrer agora não, Deus. Aí eu disse para o pastor, eu vou sair e vou buscar ajuda. O pastor com senso de humor, você é esperto, Dário. Se o carro cair, só quem morre é a gente, né? Eu disse, não se preocupe, não, eu vou buscar ajuda. Saí do carro, parou um carreteiro em cima, na rodovia. Enfim, foi tirar o carro de lá. Mas neste momento eu tenho um amigo aqui, que Deus inquietou ele. E Deus disse para ele, ore pelo Dário. Ele não sabia do que estava acontecendo, vá orar pelo Dário. Ele disse, Senhor, não sei o que está acontecendo com o Dário, mas Senhor, vai ao encontro, livra da vitória. E começou a orar. Na hora do acidente que eu cheguei, eu perguntei para ele, eu fui olhar a hora, na hora do acidente, ele está orando por mim. Aleluia. Sabe o que é que Deus fez? Quando tiraram o carro daquela situação, o crente é meio curioso, pelo menos eu sabe que é vasculhar, saber de tudo. Aí eu fui olhar debaixo do carro. Aí eu vi uma moita de capim entrelaçado nas ferragens do carro. E acredite se quiser, Deus falou comigo e disse, quando quero eu da vitória, eu uso capim para carro. Ou seja, nada acontece na tua vida sem a permissão de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz, o que é de Deus, o diabo não toca. Então descanse, tranquilize-se, o que é de Deus, o maligno não toca. Sua casa é de Deus, amém. Sua família é de Deus, amém. Seu ministério é de Deus, amém. O seu trabalho foi Deus quem te deu, diga amém. O que é de Deus não toca o diabo, porque Deus cuida, Deus zela. Seu casamento é de Deus, seus filhos são de Deus, seu esposo, sua esposa, Deus está cuidando. Terceiro, a Bíblia diz que o Senhor chega e fala com H. E o que mais a gente precisa ou almeja na luta é que Deus fale com a gente. Sim ou não? Porque a gente vem para a igreja, Senhor, eu quero tanto ouvir a tua voz, Senhor. Usa o pastor Francisco, usa os irmãos, o ministério do louvor, eu quero ouvir tua voz, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Fala comigo, eu estou desesperado, eu preciso ouvir tua voz, Pai. Aí Deus chega num deserto e fala 3 coisas com H. Versículo de número 17, 18. Primeira coisa que Deus fala com H, H, não temas. Para quem está pensando que o menino vai morrer, para quem está no deserto, sem água no odre, sem pão, Deus chega e diz, não tenha medo. Não tenha medo. Isaías 41, 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí quando eu vou olhar para o nosso Deus,
Naum chega e tem uma visão, coisa extraordinária, capítulo 1, versículo 3. Diz que as nuvens no céu são como poeiras para os pés de Deus. 66:1 de Isaías diz que Deus está sentado no globo da terra. E a terra é destrada dos seus pés. Jeremias 23 diz que Ele é Deus de perto, é Deus de longe, é onipresente. Ou seja, Ele age por nós aqui, mas também age por quem está lá, por quem você está buscando, pela sua família. Ele cuida de nós aqui, mas está cuidando de quem está lá também. Aleluia. Aí chega Deus e diz assim: não temas. Mas Senhor, a luta está tão grande, a situação está tão difícil. Não temas. Isso meio que tranquiliza, apazigua aí e muda o nosso sentimento. Porque Deus, irmãos, Deus, antes dele trabalhar através de nós, eu falei isso na vez que passada que eu estive aqui, Ele trabalha em nós. E ele percebeu que Agar estava com o coração temeroso. Ele percebeu que o medo estava tomando conta no coração de Agar, irmão. E pessoa com medo é difícil. Por exemplo, quem tem medo de dirigir, nunca vai tirar a carta. Primeiro precisa vencer o medo. Quem tem medo de altura, nunca vai andar de avião. Primeiro precisa vencer o medo. Quem tem medo da vida, do casamento, nunca vai casar. Primeiro precisa vencer o medo. Então o que é que Deus está fazendo com Agar? Fazendo ela vencer o medo. Deus nos trouxe aqui para o quê? Aquilo que está trazendo medo ao nosso coração, Ele vai nos ajudar a vencer. Porque depois que a gente vencer o medo, sabe o que vai acontecer? É detalhe, é consequência. O que acontecer é consequência, porque Deus, aleluia! O medo te inibe de uma forma que te faz ver coisas que às vezes não existem. Medo escuro, por exemplo. Tem um fantasma ali, tem um bicho ali, tem um negócio ali, está tudo escuro. Não vou passar debaixo dessa escada, porque se passar debaixo dessa escada, a minha vida vai só andar para trás. Eu não vou passar naquela encruzilhada, porque tem um despacho, tem uma macumbaria ali, se eu passar vai me pegar e vai acabar comigo. Aí sabe o que Deus faz? Olhe para mim. E quando você olha para Deus, sabe o que Ele diz? Não tenha medo. Em outras palavras, qual foi o momento que eu te deixei só? Trazendo, aportuguesando isso, qual foi o momento que eu te deixei na mão? Qual foi o momento que eu te deixei à mercê da situação? Deus não nos deixa à mercê de situação alguma. Pelo contrário, tudo que acontece conosco é porque Ele permite. Há um plano de Deus para a tua vida. Não temas. Segunda palavra de Deus para Agar: levanta-te. Eu gosto da tradução que eu estou portando, que o Senhor chega para Agar e utiliza essa expressão aqui. Olha o que Deus diz para Agar. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Verso 17, ele disse: o que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, de onde está? Vamos. Olha o que Deus está dizendo: vamos, Agar. Só depende de você, vamos. Agar está lá, dependia de Agar, vamos. É como Deus olhar para Moisés e dizer: por que você está clamando a mim? Qual foi a ordem que eu dei? Diga ao povo que marche. Qual foi a ordem que eu dei? Aí ele está clamando: Senhor, Senhor, Senhor. E é interessante, eu gosto muito desse relato. Os cientistas dizem que o Mar Vermelho não se abriu. Outros dizem que se abriu. De uma praia para outra, levaria aproximadamente, tinha uma distância de 7 quilômetros, mais ou menos, de corais. E saiu do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quando chegou diante do Mar Vermelho, o mar precisaria abrir para o povo atravessar.
Os cientistas dizem, alguns, a maioria, que o mar não se abriu. É que é um período da época que as águas dão nos ateios. Deus abriu o mar vermelho, soprou um vento a noite toda e abriu o mar vermelho. E o povo está atravessando. Quando o povo vai atravessar, esse número de pessoas vai valer no mínimo 4 horas e meia para poder atravessar de um lado para o outro. Deus abre o mar e o povo... Sabe o que acontece? Dizem a ciência que se soprasse uma rajada de vento a 34 metros, a 98 pés, a 34 metros por segundo, o mar vermelho se abriria, mas ficaria aberto por meia hora. No Mato Grosso ou na Amazônia, diz que quem manda nas águas é Iara. Na Bahia, eu vou muito na Bahia, diz que é Iemanjá que manda nas águas. E eu imagino o povo passando, juntou Iara e Iemanjá. Fecha mar. E o povo... Fecha mar. Fecha mar. Se fosse nós, aí passava falando em línguas estranhas. Glória a Deus por isso. Fecha mar. Nada. Se ele perguntasse, por que não fecha? Porque quem me criou me mandou abrir. Aleluia. Aí a ciência diz, não, o mar não se abriu. O milagre é maior. Porque aonde o crente passa com água nos ateios, o exército de Faraó morre afogado. Sabe o que é isso? Deus cuida de você, crente. Você vai sair daqui hoje, você já tinha essa certeza, mas ratifique ela, que Deus cuida de você, Deus está cuidando de você. Não importa a situação, Deus está cuidando de você. Eu vou encerrar. Deus disse, vamos. Está na hora de ir. Não é tempo de ficar parado. Aí Deus utiliza na sua fala um terceiro elemento. Qual é? Primeiro, o Senhor chega e diz, não temas. Segundo, levante-se. Terceiro, do rapaz eu farei um grande povo. Deus não tem coisa pequena para nós, irmão. E não é porque eu estou enveredando por uma teologia da prosperidade infundada. Eu estou falando o quê? Deus não tem coisa pequena para nós. Porque Deus é Deus de grandes coisas. E eu mostro na Bíblia isso. Salmo 126. A partir do 2 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus é Deus de grandes coisas. Tira o tamanho dele. Ele é Deus de grandes coisas. E Deus diz assim, um menino ou um rapaz, eu farei dele um grande povo. Não será um povo pequeno, vai ser um grande povo, um povo forte, um povo valoroso. Não vai ser um povo raquítico, um povo fraco. Eu tenho algo para este povo. Aí Deus precisa fazer com que H enxergue. Aí a Bíblia diz, abriu Deus os olhos de... Deus vai abrir a nossa visão para nós enxergarmos o que ainda não enxergamos. Tem algumas coisas que nós precisamos enxergar e Deus vai nos fazer enxergar. Está tão pertinho, é um poço tão pertinho, está tão do lado e Deus vai abrir os nossos olhos para nós enxergarmos. Agora escuta, a palavra poço significa nascente. Vem de uma expressão hebraica que vai nos trazer a ideia de tornar evidente. Ou seja, Deus estava tornando evidente para H o poço. Ela não estava vendo, mas Deus ia evidenciar para H o poço. Deus iria dar meio que um alto relevo. H, está difícil de ver? Então deixa eu evidenciar mais um pouco, porque desse jeito você vai enxergar.
Ou seja, é Deus, de certa forma, facilitando a visão de Agar. É Deus, de certa forma, dizendo: Agar, eu vou te fazer enxergar de alguma maneira, você vai ver. Aí a Bíblia diz ainda que a ideia de poço aqui fala de tornar claro, distinto, e traz-nos a ideia de uma tábua, de algo com letras garrafais. É como Deus mandou Abacuque, capítulo 2, se não me falha a memória, escrever em letras garrafais, para que todo mundo que passasse correndo pudesse ler. Aí sabe o que é que Deus faz? Para você ler, Agar. E Agar está olhando. A partir de agora, Deus está me fazendo enxergar o poço que eu não estava vendo. Em outras palavras, sabe o que Deus está perguntando? Cadê o teu odre? Ou o teu odre? Jogou fora? Não, Senhor, eu ainda tenho ele. Cadê o teu odre? Eu ainda tenho ele. O odre representa a ferramenta. Cadê a tua ferramenta? Eu ainda tenho ela. Aparentemente pode até estar pendurada como o Salmo 137. Nos salgueiros, à beira do rio. Mas está lá, eu sei aonde está o odre. Então vai, pega água e dê água para o menino. Por que é que Deus providencia primeiro a água e não o pão? Deus poderia providenciar o pão primeiro, mas não, providencia a água. A maior necessidade de Ismael era de água. E Deus diz assim: vai dar água para o rapaz. Essa madrugada você precisa dar água para os teus sonhos. Aleluia. Fale para essa pessoa do seu lado: por favor, dê água para o rapaz. Este sonho não vai morrer, não pode morrer. Você precisa da água. Deus já está mostrando poço para você. Poço fala de nascente, não é água que se acaba tão logo. Deus está falando: dê água para o rapaz. Deus mandou Agar dar água para Ismael. Glória a Deus. Quando ela foi dar água para Ismael, e eu vou concluir. Sabe o que é que Deus está fazendo através de Agar? Olha só, irmão. Versículo 20. Versículo 20. Deus abençoou o menino. Se Deus abençoou, quem pode amaldiçoar? Eu pergunto, se Deus abençoou, quem pode amaldiçoar? Sabe o que disse Balaão? Eu não posso amaldiçoar o que o Senhor já abençoou. Não adianta, não tem esse negócio de oração contrária, de vela preta, de vela amarela, de 14 dias, 21 dias, de nome na boca do sapo, do tatu, do teiu, do jumento, nome, irmão, não adianta, terra de cemitério, não encruzilhada, não adianta. Se Deus já abençoou, ninguém revoga a bênção de Deus para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu estava pensando, eu disse: Senhor, eu vou preparar um sermão, eu acho que para impressionar, sabe, Deus, daquele que todo mundo... Aí Deus disse: meu filho, eu quero falar com o povo. Porque, pastor, ele quer impressionar. E às vezes o pregador tem esse mau costume de querer impressionar para voltar. Bom, como eu já voltei a segunda vez, eu estou tranquilo. O que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Abençoou o sonho. Vamos colocar Ismael como sonho. Deus abençoou o sonho de Agar. No deserto, Deus abençoou o sonho de Agar. Perceba que Deus não mudou o ambiente, necessariamente a geografia. Não, Deus tem que me tirar do deserto, me levar lá para a cidade para me abençoar. Quem disse isso? Quem disse que você precisa mudar de bairro? Mudar de cidade? Quem disse isso? Não. Se Deus quer abençoar, é onde você está. Ele abençoa. É naquela rua. Mas não tem espaço para mim. Eu não sei o que é que vai fazer. O administrador cria um novo cargo. No Egito foi assim. Não tinha governador no Egito.
Não tinha, você vai ler a história, não tinha na legislação, na política do Egito, governador, cargo de governador. José chegou, o faraó disse, vai preparar logo um cargo de governador aí, porque esse camarada tem que ser governador do Egito. Ou seja, se não tem, Deus cria. Ele chama a existência as coisas que não existem, como se existisse. Aleluia! Você não vê, mas ele chama a existência pela palavra do seu poder. Aleluia! Abençoou. Verso 20 ainda. O menino cresceu. Sabe o que é isso? Desenvolveu. O menino desenvolveu. Mas o menino agora há pouco ia morrer. Num deserto. Deus já abençoou. O menino não morreu, está crescendo o menino. E aonde foi que ele cresceu? Num deserto. No lugar aonde estava decretada a morte, ele cresceu. No lugar da vergonha, ele cresceu. No lugar da humilhação, ele cresceu. No lugar da angústia, ele cresceu. No lugar da dor, Deus fez ele crescer. Aleluia. Ainda no verso 20, olha o que a Bíblia está dizendo. E tornou-se flecheiro. Olha para isso. A morte não vingou. O menino cresceu. Sobreviveu. E Deus ainda deu uma especialização para o menino. Quatro cantos. Quem é o melhor flecheiro? Vai lá que você encontra Ismael. Escola de arco e flecha. Quem é o tutor, o professor? Ismael. Batia na porta de Abraão. O Ismael é flecheiro num deserto. Aonde alguém só sabe viver na cidade, Ismael vive tanto na cidade quanto no deserto. O que é que Deus está dizendo? Este deserto é para te especializar. Aleluia. Deus vai te especializar nesse deserto, para que as pessoas ouçam falar. Você viu o irmão fulano de tal? Eu vi, eu sei quem é. E o que é que aconteceu? Deus abençoou de uma tal forma, e Deus abriu a porta de um lado, abençoou do outro, e a voz está correndo, estão ouvindo falar. Vai para os quatro cantos. E a Bíblia está dizendo que Ismael foi flecheiro num deserto, aonde não tinha trabalho, aonde não tinha profissão, aonde não tinha comércio, aonde não tinha nada. Ismael foi o abridor de caminho. Sou flecheiro. Aí a Bíblia diz que Agar chega e faz, sabe o quê? Encontra uma esposa para Ismael no deserto. Fique de pé, por favor. Para quem tinha tudo para não ter nada. Ou seja, estava no deserto, prestes a morrer, sem nada, pastor Eduardo. Sabe o que é que Deus fez? Mudou radicalmente. Mudou radicalmente a vida dos dois. Agora, quem quisesse saber sobre sobrevivência, era só chegar e ler a biografia de Ismael. Porque, escuta, ninguém quer ler biografia de perdedor, irmão. Não quer, pastor. Nelson Mandela, quero ler a biografia. Revolucionou. O preto que assumiu a presidência da maior potência do mundo, Estados Unidos. Quero saber quem é esse tal de Obama. Edmund Hillary, primeiro homem a escalar o Everest, década de 40. Leia-se a biografia dele, porque vencedor. Ninguém quer ler a biografia da última pessoa que chegou em último lugar na corrida de São Silvestre. É tanto que a reportagem chega e já diz: quem ganhou? Os quenianos. Meu Deus, coitado do Brasil. Quem ganhou? Os quenianos. Vem, bate no feminino e bate no masculino. Jesus tem misericórdia do Brasil. Sabe o que é isso?
As pessoas só querem ler. Há uns dias atrás, eu vou pegar esse exemplo, só para ter uma noção. Há uns dias atrás, só contextualizando nossos dias, me permita esse exemplo. Todo mundo se chocou. Porque tem um lutador, um fugilista, um lutador aí famoso, do UFC, um tal de Anderson Silva. Eu ia reportar, o camarada começou a brincar. Perdeu, ninguém acreditou naquilo. Teve gente que chorou, se desesperou. As pessoas querem o quê? Patrocinar o time que estava vencendo. O que é isso? É Deus mostrando que a nossa biografia pode ser diferente. Eu comecei dizendo que nem sempre como a nossa história começou vai terminar, mas depende muito da gente também. Depende de você acreditar, de você entender que Deus pode lhe levar além. O momento pode estar difícil, a dificuldade pode ser grande, mas Deus pode te levar além. Deus pode fazer você chegar do outro lado. Eu vou orar, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, entendendo que Deus nos trouxe aqui para nos fazer entender que há algo grande da parte dele para as nossas vidas. Profetize na vida desse irmão do seu lado, há algo grande de Deus para a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O salmista disse: o Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero profetizar que a sua família está guardada por Deus. Eu quero profetizar que o teu casamento está guardado por Deus e vai continuar sendo guardado. Eu quero te dizer que você e a sua casa estão sendo protegidos pelo Senhor. A tua história é uma história que tem final feliz, porque Deus tem uma história planejada para você. Eu estou aqui lhe dizendo, à luz da palavra de Deus, que Deus tem algo grande a realizar em tua vida, porque Deus é Deus de grandes coisas. Para você testemunhar o que Deus fez nesse deserto, para você chegar e cantar o hino da vitória e dizer: eu era, mas Deus me mudou. Eu estava morto, mas Deus me reviveu. Eu estava perdido, mas Deus me achou. Aleluia. Deus te trouxe aqui para te fazer entender que Ele não desistiu de você. E eu repito isso porque eu acredito nessa verdade. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu dos teus sonhos. Deus não desistiu da tua história, da tua vida. Deus não desistiu de você. A tua esperança não será frustrada, diz a Bíblia. Provérbios 23, 17, 18. Não tem inveja do ímpio, antes persevere no temor do Senhor. A tua esperança não será frustrada e haverá um bom futuro para você, é o que diz a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que antecede essa frase diz assim: a ira do Senhor dura só um momento. Diga comigo, momento. Por favor, mais forte, momento. A expressão momento do radical hebraico vai nos dar a ideia, sabe do que? Piscar de olho. A gente pisca o olho sem perceber. É o que Deus está dizendo. Vai ser tão rápido o meu agir, que antes que você perceba, já estarás desfrutando a minha bênção sobre a sua vida. Deus vai consolar o teu coração. A tua angústia. Eu não sei como você adentrou neste lugar esta madrugada, mas Deus te conhece.
Deus não brinca com os teus sentimentos. Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece a aflição que tem tomado conta de ti ultimamente. Deus está cuidando de você com carinho de pai, com amor de pai. Deus está cuidando de você. O ministério vai levar o hino, mas escute mais isso. Eu estou dentro do horário que me deram. Quando o povo de Israel estava sendo levado para o cativeiro babilônico, Deus me fez lembrar agora. Isaías 49, a partir do verso 15. Deus pergunta: pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Ainda que essa venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. E acrescenta: tenho o teu nome na palma das minhas mãos. O contexto histórico informa que as mães estavam indo para os ferreiros da época e dizia assim: faça o nome do meu filho. Por que a senhora quer isso? E crave na minha mão. 70 anos vai ser de cativeiro. Eu não quero me esquecer do meu filho. Todo dia eu quero olhar para ele quando olhar para a minha mão. Aí Deus utiliza esse momento. Sabe o que é que Deus faz? Eu escrevi teu nome na palma das minhas mãos. Ninguém consegue passar um dia, ao menos, sem olhar na palma das suas mãos. Deus está dizendo, todo dia, um dia para a gente, todo dia, eu me lembro de você porque o teu nome está lá. Todo dia eu me lembro de você, irmão Joel, irmã Maria, irmão José. Todo dia eu me lembro de você. E eu sou fiel para cumprir a minha palavra sobre a tua vida. Isaías 55, versículo 11. Assim é toda palavra que sai da boca de Deus. Não voltará vazia sem antes cumprir tudo aquilo que Deus determinou para que se cumpra. Levante a sua mão e receba essa palavra. A promessa vai se cumprir. Senhor Deus e Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo. Deus, a tua igreja está aqui nesta madrugada buscando a tua presença. Tu sabes, Senhor, cada passo, cada deitar, cada levantar, cada lágrima, cada sorriso. O Senhor conhece, o Senhor conhece. Eu te peço, Senhor, encurte a distância, abrevie o tempo, Deus fiel, pelo poder do teu santo nome, Pai. Continue cuidando da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos. Faz com que os teus filhos cantem uma vez mais o hino da vitória. E que as pessoas glorifiquem o teu nome pela bênção alcançada na vida deles. Deus, e que o teu nome seja glorificado uma vez mais, porque esse é o nosso propósito, glorificar o teu santo nome. Estamos aqui para te bendizer, te magnificar. E mesmo no deserto da vida, na adversidade, que possamos entender, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, não tem nos desamparado. Te agradecemos por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você pode aplaudir a Deus por isso. Aplaude a Ele mais forte. Não te esqueças, ó alma, de nenhum dos benefícios do Senhor. Deus abençoe.